Olá pessoal, Marconi aqui com vocês. Hoje é 20/3/2020. Nós estamos acompanhando todo esse processo da evolução da pandemia dentro do nosso Brasil, mas nós temos agora uma comissão criada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Economia, todo o nosso governo, junto com o nosso presidente Bolsonaro, atacando de frente esse problema. E estamos agora recebendo informações diárias, oficiais, e essas aqui nós temos que seguir, trazida para nós pelos canais oficiais do governo, cobertos pela mídia, né, que devem de passar as informações, não produzir informações, porque não são especialistas no assunto. Não devemos nos preocupar com o que vem de fora, devemos nos preocupar com as informações e a reação e a propagação do vírus dentro do território nacional, que é diferente do que acontece nos outros países. O tempo é diferente, o clima é diferente, a constituição genética das pessoas é diferente. E tudo isso tem influência na propagação da pandemia, na transmissão do vírus dentro do nosso país, que tem características genéticas e climáticas e geográficas diferentes do que está por aí, tá, pessoal? Nós notamos agora que devemos seguir esse esclarecimento, essas informações que vêm de forma oficial para nós, pelo governo. É isso que nós devemos seguir. As redes de TV estão começando agora a trazer informação da forma correta, pelos órgãos competentes, e é essas que nós devemos seguir. Então, eu queria contribuir aqui com vocês para orientá-los dentro desse protocolo, o que a gente deve seguir, o que é verdade, o que não é, e o que pode ser feito para que a gente enfrente junto com o governo, né, junto com toda a sociedade, com a nossa família, de forma concreta e segura, tá, o enfrentamento a essa infecção, a esse vírus, a essa pandemia. Eu não sou médico, tá, pessoal? Mas eu queria deixar minha contribuição aqui como pai de família, assim como muitos são aí. Tenho a minha esposa, tenho 2 filhos, um de 19 anos e um de 29 anos. Até hoje eu tenho a felicidade por um controle, uma preocupação minha e da minha esposa. Criamos os filhos e nunca precisamos baixar um hospital por qualquer doença que tenhamos contraído durante esse período, nem os filhos, nem nós mesmos, né? Nós consultamos sempre que necessário, quando há alguma questão emergencial dentro da família, consultamos o nosso médico da família, que aqui no nosso município é o Dr. Ricardo, muito conhecido aqui. Sempre buscamos a ele, para que ele nos oriente, para que ele identifique qual é o tipo de doença e nos receite o remédio para evitarmos a automedicação, que sempre é nociva. E nós temos uma característica aqui que eu quero deixar bem clara para vocês, que é a característica dessa infecção, que ela é causada por um vírus, o Covid-19, coronavírus, tá, pessoal? Não é uma infecção bacteriana. A infecção bacteriana, causada por uma bactéria, ela tem cura, ela tem um remédio específico para matar a bactéria, que são os antibióticos. O vírus não, ele tem cura, mas ele não tem um remédio específico que mate esse vírus, tá, pessoal? Então, nós temos que entender muito bem, e aí nós vamos entender o mecanismo de evolução deste vírus, tá, pessoal? Então, o que vem sendo trazido agora aí de fora, né? Estão achando a cura, os Estados Unidos desenvolveu um remédio, ou está usando um remédio que era usado numa outra infecção viral. Não interessa, não existe remédio, tá? Existem substâncias químicas que podem atuar num determinado tempo dentro do ciclo do vírus dentro do nosso organismo, que pode trazer algum benefício, mas isso tem que ser usado de forma muito controlada e em estágios já mais graves, né, e com orientação de equipes médicas, de testes, de laboratórios, tá? Não é para nós corrermos às farmácias e comprar esses remédios que estão sendo sugeridos pela internet ou pelos americanos, porque não tem um remédio específico para matar o vírus. Não existe. Não é uma bactéria. A bactéria existe antibiótico. Então, que fique bem claro isso. Não devemos usar a automedicação, principalmente numa condição de um vírus desconhecido. A gente conhece o vírus, mas a gente não tem o modus operandi, né? A gente tem recebido muita informação que o Brasil não é o primeiro país a ser infectado pelo coronavírus. Ele vem vindo lá da China, vem passando por outros países até chegar agora aqui no Brasil. Então, a gente tem a felicidade, né, por um lado, de ter informações que os outros países não tiveram para nos auxiliar a combater a evolução dessa
pandemia dentro do nosso Brasil, tá? Dentro da nossa nação. Então a gente tem que estar atento aos protocolos de saúde, protocolos de higiene, que são amplamente divulgados, lavar as mãos, todos esses que estão aí, não vou outros, tá? Vocês todos já sabem, álcool gel e tantos outros aí. Protocolos de saúde, de higiene e de segurança, tá? O confinamento também, tá, pessoal? Isso é muito importante, evitarmos de sairmos à rua desnecessariamente, evitarmos aglomeração, porque isso propaga o vírus. Então, isso é uma questão que todo mundo já está acompanhando. Isso é o básico, beabá, os protocolos de conduta para evitarmos a pandemia. Tá, pessoal? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Uma informação básica, como lidar com o vírus. Porque esse vírus não é um vírus letal, felizmente. Não é uma AIDS, não é um ebola, tá, pessoal? É um vírus e o único remédio que nós temos para o vírus são 2 remédios. É a vacina, que nós não temos para o Covid, ou desenvolvermos a imunologia no nosso próprio corpo, a resistência física contraindo esse vírus. No momento que nós contraímos o vírus, o nosso corpo vai ativar o nosso sistema imunológico, nós temos que estar com saúde, o sistema imunológico em dia, evitar outro tipo de complicação de outras doenças agora nesse momento, para não agravar se nós contrairmos o vírus, tá? O Covid. Não está livre de nós contrairmos uma gripe, um resfriado. Estamos entrando no outono agora aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? E isso é muito típico, tá? De contrairmos alguma virose, alguma coisa, e não podemos confundir isso com o coronavírus também. Então, nos mantermos dentro dos protocolos, evitar aglomerações, evitar de estar saindo ou voltando para casa, né? Só em último caso, os protocolos de home office e o que valha. Eu mesmo aqui, já é minha rotina trabalhar no meu escritório, junto do meu apartamento, junto do prédio aqui da empresa, então eu já estou me conduzindo, e a família toda, nessas condutas básicas, protocolos de higiene e de conduta, tá, pessoal? Então, como tratar o vírus? Como que nós devemos encarar essa questão da segregação dentro da nossa família? Ficarmos próximos, observarmos se existe algum sintoma de alguma virose, tá, que já foram amplamente divulgados aí, se é tosse, espirro, sintomas febris, tá? Então é isso que nós temos que estar atento. Se nós algum de nós desenvolvermos esses sintomas, a gente deve observar. Só em 2 casos nós vamos procurar o atendimento médico, tá? Ou o atendimento de urgência nos locais adequados, como está amplamente aí informado nos hospitais, nos hospitais de campanha, desenvolvidos, implantados, criados, instalados pelos militares também, porque o nosso governo está usando todos os recursos das nossas unidades de saúde pública e privada também. Existe toda uma corrente em cima desse combate, um somatório de esforços e de forças nesse sentido. Então, observar os sintomas, se houver alguns sintomas, não entrar em pânico. Essa doença não é letal, ela é letal para alguns grupos, tá? Que são as pessoas de acima de 60 anos, os mais idosos, porque, obviamente, eles têm o sistema imunológico já comprometido por outras doenças já também, então o vírus, somado com outras doenças, se torna mais letal. Aí sim, tá? Então nós temos que cuidar dos nossos velhinhos, dos nossos pais, mães e avós, esse sim, tá? Mas controlar isso aí e observar, tá? Havendo febre, somada a esses sintomas, controlar a febre também, monitorar essa febre, para que, se ela superar 38 graus, vai lá e toma um antitérmico comum que vocês já estão acostumados a utilizar em casa, já utilizado para gripe, aquele que vocês não têm alergia, então todo mundo já sabe qual o antitérmico, uma antipironazinha, um ácido acetil salicílico, tá? Então, usar esses controles básicos que sempre se usou no controle de uma virose, de uma gripe, de influenza, né, que é uma gripe também, que é um vírus não letal. Deixar a febre agir, o organismo reagir contra a infecção. Febre já é sinal de uma infecção, pode ser uma gripe comum, pode ser uma virose, né? Então nós temos que acompanhar isso de perto, monitorar essa febre. Essa febre, se manter contínua e constante, tomou hoje, subiu 38, 39 graus, tomou antitérmico.
Abaixo de 39 graus não, tá, pessoal? Deixa que o teu organismo vai estar reagindo contra o vírus, está desenvolvendo anticorpos, o organismo está lutando contra a infecção, e isso é importante que aconteça. Não devemos suprimir os sintomas. Por isso que nós não devemos de tomar remédios, porque não existe remédio, tá? Existe substâncias que vão aliviar os sintomas de uma infecção viral, desobstruir as vias nasais, eliminar a tosse, e nenhum desses remédios deve ser utilizado, porque a tosse é uma reação natural do organismo, o espirro é uma reação natural do organismo para eliminar, expulsar o vírus que está nos infectando. Então, é por isso que se transfere, né, se transmite através da tosse, através do espirro, porque o nosso organismo começa a tentar eliminar esse vírus. E qualquer remédio que a gente tome para eliminar esses sintomas vai fazer com que esse vírus fique incubado no nosso organismo. Então, não devemos de usar o controle da febre, sim, para evitar uma convulsão. E se essa febre persistir por mais de 1 ou 2 dias, nesse patamar acima de 39 graus, tu tendo que controlar com antitérmico, aí tu busca atendimento médico. Tá, pessoal? 2 dias, tá? Vamos colocar isso, onde a febre persista acima de 39 graus, que tu precisa usar o controle térmico por 2 dias ou mais, tu já busca atendimento médico, tá, pessoal? Atendimento médico é importante. Mas a febre se mantendo abaixo disso, o organismo está reagindo e tende a eliminar o vírus e a criar os anticorpos, que aí sim é a cura. Tu mesmo vai desenvolver a cura para a doença viral ou para o Covid, né, o coronavírus, é da mesma forma, né? É através dos anticorpos até que seja desenvolvida uma vacina. Então, não usar outro tipo de remédio. O que eu recomendo? Vitamina C, podem correr na farmácia tomar vitamina C, cápsulas de óleo de alho, tá? Ou o alho puro, ingerir, porque isso aí é um antiviral conhecido principalmente para as vias aéreas baixas, tá? Para os pulmões. O alho era utilizado amplamente lá desde a época do Egito pelos faraós, né, como antiviral para evitar tuberculose e outras complicações todas, tá? Das vias respiratórias. Então, é um auxiliar que a gente fala que é um fitoterápico poderoso. Esse sim vocês podem usar, tá? E o alho deve ser tomado antes das refeições, não junto, tá? E não utilizado com bebidas quentes também. Então, cápsulas de óleo de alho é imprescindível, porque ele atua diretamente nos nossos pulmões para ajudar, ele não mata o vírus, mas ele ajuda a eliminar o vírus. O vírus tem repulsa pelo alho, assim como a gente nota no nosso hálito, né? Aquele cheiro forte do alho, né? Está atuando dentro dos nossos pulmões e desobstruindo, inclusive, as nossas vias aéreas também, para expulsar o vírus. Então, abusem aí do óleo de alho, ou a ingestão do alho, que ele atua diretamente nos nossos pulmões, que é onde o Covid tem a sua maior letalidade e gravidade, é quando ele gera uma pneumonia viral, e aí é que causa o outro sintoma que devemos correr e buscar atendimento médico com urgência, que é a falta de ar. Não conseguir respirar, tá? Nós temos que pegar o nosso familiar ou a nós mesmos e nos dirigir a um atendimento emergencial hospitalar para cuidar dessa questão, porque aí sim, aí já é um sintoma grave. Fora esses sintomas, que é a febre alta por muito tempo, ou esse sintoma da congestão pulmonar, falta, impossibilidade de respirar ou dificuldade de respirar. Fora esses sintomas, tá? Nós devemos manter a calma, nos manter dentro de casa, evitar os contatos e a proliferação ou contato com o vírus e evitando assim a infecção. Tá, pessoal? Tá dado o recado, é isso aqui. Procurei ser um pouco rápido, né? E conciso e resumido, para que a gente mantenha, então, mais uma vez, os protocolos de saúde, de higiene, protocolos de se manter em casa, reservado, protegido, evitar de sair, e esses cuidados todos que eu recomendei para vocês. E nós vamos conseguir evitar e enfrentar esse problema da melhor forma possível e ficarmos atentos aí às orientações do nosso governo que estão sendo diárias. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Passem adiante, compartilhem esse vídeo que é muito importante para todos aí. Não vamos nos automedicar, não. Obrigado.